Eu quero começar esse vídeo falando sobre um texto das Escrituras que nos diz assim: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11 e versículo 3. Está nos dizendo o texto bíblico que o universo ele foi criado pela palavra de Deus. A palavra universo nesse texto bíblico tem a conotação de mundos. Então o texto bíblico está nos dizendo que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Esses mundos foram criados para quê? Certamente que para serem habitados. É importante você entender esse início para você compreender esse vídeo como um todo. Veja esse vídeo até o final e depois tire as suas próprias conclusões. Esse texto bíblico, possivelmente, tenha sido escrito pelo apóstolo Paulo. Há discussão entre os teólogos de quem realmente teria escrito esse texto bíblico, se Paulo, se Pedro ou se Apolo. Nós não iremos tratar desse assunto aqui, porque não é o propósito desse vídeo. Possivelmente, num próximo vídeo, a gente aborde este conteúdo. Você está no canal Apocalipse Now. Eu sou o pastor Juvair de Oliveira. Te peço que, se você não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha e acione o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando nós postarmos uma nova mensagem. Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, pois sempre nós estaremos postando mensagens que edificam vidas. Após a vinheta, fique com a mensagem. A mensagem que nós iremos transmitir neste vídeo tem como tema Anunnaki, anjos, demônios ou seres extraterrestres. Você é quem vai tirar as suas próprias conclusões. Eu vou te trazer apenas as informações históricas deste conteúdo que se tem dentro do mundo histórico e até mesmo dentro do mundo esotérico, por assim dizer, sobre este assunto. Nós estamos realizando este vídeo para atender solicitações do canal. Então eu te peço que, se você tem algum tema que você quer que seja trabalhado nesse canal, solicite e nós iremos analisar e possivelmente iremos trabalhar. Então vamos em frente. Anunnaki. Anunnaki são anjos, demônios ou seres extraterrestres? Vejamos. Os Anunnaki são um grupo de poderosos deuses acádicos e sumérios que originalmente pertenciam ao panteão de Nippur, antiga cidade suméria, embora também eles sejam mencionados nas cidades de Lagash e de Eridu. Então veja que os Anunnakis eles foram mencionados em Nippur, em Lagash e Eridu, antigas cidades sumérias que hoje está apenas nos anais da história. É importante nós entendermos que a Suméria ela ficava localizada onde hoje é o Iraque. Então nós temos aqui os deuses sumérios. Pelos nomes de alguns deuses sumérios, e são muitos deuses sumérios, nós já percebemos que os deuses sumérios têm uma certa ligação com a Bíblia. Alguns nomes aparecem dentro da Bíblia, como por exemplo Baal, Dagon, Marduk, Tamuz, etc. Nós não vamos estar trabalhando este tema em conotação ou ligação com a Bíblia. Possivelmente, num outro vídeo, nós venhamos fazer esta ligação dos Anunnaki com a Bíblia. Mas nós iremos trabalhar nesse vídeo apenas os fatos históricos mencionados por alguns autores sobre esses deuses denominados de Anunnaki. Vejamos. Os Anunnakis também são conhecidos como Anuna, e de acordo com a mitologia da Mesopotâmia, essas eram as divindades mais poderosas que no início viviam com Anu, senhor das constelações no céu. Então, o Deus onipotente dos Anunnaki, pai dos Anunnaki,
era denominado de Anu. É importante nós entendermos este processo. A crença em torno dos Anunnaki estipula que esses eram alienígenas. Vejamos, nós temos aí uma imagem de um Anunnaki, certamente um ser reptiliano. Eram os Anunnaki seres reptilianos? Existe no meio interpretativo esta conotação de que os Anunnakis também eram seres reptilianos. Contudo, ao longo dos anos, os Anunnakis foram reduzidos a deuses do submundo. O motivo dessa mudança é desconhecido. No entanto, durante o período que estiveram na Mesopotâmia, Anuna foi dividida em 7 deuses principais, que atuaram como juízes no mundo dos mortos. Veja que conotação dos Anunnakis como juízes no mundo dos mortos. Vamos em frente. A palavra Anuna. A reinvenção dessa palavra ocorreu em 1964, quando Leo Offenheim descobriu que a forma acádia desta palavra que era Anunnaki. A primeira vez que essa palavra apareceu foi no texto mais popular desse autor, chamado Mesopotâmia Antiga, retrato de uma civilização morta, que foi publicada no mesmo ano. Então, foi em 1964 que aparece pela primeira vez a palavra Anunnaki, que é derivada da palavra Anuna. Vejamos. Depois disso, o conceito dos Anunnakis foi adotado por diferentes representantes do mundo esotérico principalmente. Por isso que eu falei que esse termo ele aparece muitas vezes no mundo esotérico. Se você não quiser entender mundo esotérico, entenda como mundo espiritual. Essas inclinações esotéricas são baseadas na crença de que os Anunnaki eram uma civilização antiga de alienígenas que vieram para a Terra milhares de anos atrás. Veja então estas informações. Outro autor que vai trabalhar essa teoria dos Anunnaki, além de Leo Offenheim, é Zecharia Sitchin. Então vamos ver os Anunnaki segundo este autor. Os Anunnakis chegaram à Terra há 450 mil anos e vieram de um planeta chamado Nibiru. Ele descreve essas entidades como seres com 3 metros de altura. Veja que isso vai ter uma ligação com a Bíblia, sim. 3 metros de altura dos gigantes mencionados lá no Gênesis, mas nós não vamos trabalhar isso agora. E pele branca, com barbas e cabelos muito longos. Além disso, supõe que os Anunnaki deixaram a Terra cheia de tecnologias que aceleraram a evolução humana. Então veja que Zecharia Sitchin ele já traz um outro tipo de características dos Anunnaki. Mas vamos em frente aqui. A origem da teoria sobre os Anunnaki. A teoria de que os Anunnaki eram seres de outro planeta começou com o texto da antiga Mesopotâmia, História de uma Civilização Morta, publicada por Adolfo Leo Offenheim em 1964. Graças a esse importante trabalho, uma série de questões de natureza esotérica começou a surgir em torno dessas figuras estranhas. Preste atenção nesse detalhe. Muito mais avançadas que os homens. Eu vou repetir, muito mais avançadas que os homens. Esse avançado aí, ou avançada, é no sentido espiritual, é no sentido tecnológico, é em todos os sentidos. Em 1970, o escritor Zecharia Sitchin decidiu publicar uma coleção de livros conhecidos como Crônicas da Terra. Nesses textos, Zecharia havia traduzido algumas supostas tabelas sumérias nas quais os Anunnakis eram mencionados. Em um dos livros da série, chamada O 12º Planeta, Sitchin narra a introdução dos Anunnaki na Terra, que vieram de um planeta conhecido como Nibiru. Preste atenção nesse detalhe, o planeta dos Anunnaki é conhecido como Nibiru. Alguns mencionam Nibiru, mas vamos em frente aqui.
Nibiru não é um planeta deste sistema solar, mas um corpo celeste que orbitava invisivelmente através das galáxias. Já para a comunidade científica, isso é importantíssimo agora aqui, porque nós vimos as teorias de City que vai ser rechaçada pela comunidade científica. Já para a comunidade científica, essas afirmações são absurdas e improváveis, embora exista a possibilidade de encontrar algum planeta desconhecido nesse mesmo sistema. Então, os cientistas que dizem como sérios, eles não aceitam as teorias de City, mas eles dizem que há possibilidade de encontrarmos, até mesmo no nosso sistema solar, algum planeta que nós ainda desconhecemos. Vai analisando para depois você decidir se os Anunnakis eram anjos, eram demônios ou eram seres extraterrestres. Conjecturas de City. Segundo City, os Anunnakis eram criaturas muito pálidas e altas, com cabelos compridos, como você vê na imagem. Então, para Zecharia Sitchin, os Anunnakis eram seres pálidos, altos. Essas eram as características dos Anunnakis, segundo Zecharia Sitchin. Anu, principal deus sumério. Vejamos. Na mitologia suméria e posteriormente para os assírios e babilônios, Anu era o deus do céu, senhor das constelações, rei dos deuses, espíritos e demônios, e habitava nas regiões mais altas do céu. Acreditava-se que ele tinha o poder de julgar aqueles que cometeram crimes e que ele havia criado as estrelas como soldados para destruir o iníquo. Então veja que para os sumérios o principal deus era Anu, o deus supremo. Este Anu tinha vários filhos. Dentre esses filhos vão se destacar Enki e Enlil. É importante você anotar o nome desses dois deuses para que você venha a entender mais à frente este conteúdo ou o conteúdo desse vídeo que nós estamos narrando aqui. Conjecturas de City. City expressa que graças aos avanços na engenharia genética, esses seres haviam conseguido acelerar a evolução humana do Nardental, aqui é o Homo de Nardental, ao Homo sapiens, por meio do seu próprio DNA. Então veja, para Zecharia Sitchin, os Anunnakis injetaram no Homo de Nardental o seu DNA, para que esse fosse evoluído, saindo desta forma de Homo de Nardental, que ainda era um homem atrasado, ou supostamente atrasado, em forma de conhecimento, de desenvolvimento, no que diz respeito à fala, coisa dessa natureza, para Homo sapiens, com uma sabedoria acima do normal, no que diz respeito ao Homo de Nardental. Então, essa evolução, Zecharia Sitchin vai defender que foi realizada pelos Anunnakis. Quem teria realizado esta evolução no Homo de Nardental, levando ao Homo sapiens, foi justamente Enki, um deus sumério, filho de Anu. E isto provocou um certo ciúme em Enlil, que não gostou dessa atitude. Aí passou a existir então uma guerra entre os dois, entre Enki e Enlil, por causa desta ação que Enki realizou no Homo de Nardental. Então veja que é muito importante nós entendermos esse conteúdo aí. Por que que Enki realizou esta evolução no Homo de Nardental? Certamente que eles tinham alguns objetivos, como nós veremos um pouquinho mais à frente. Vejamos então, os Anunnakis, eles habitavam um planeta chamado Nibiru, e esse planeta, para Zecharia Sitchin, nas suas conjecturas, ele orbitava o sistema solar, ele dava uma volta no sistema solar a cada 3.600 anos. Então, de 3.600 anos a 3.600 anos, o planeta Nibiru, ele dava uma volta, ele orbitava o sistema solar. E foi justamente em uma dessas órbitas que o planeta Nibiru veio a se chocar com Tiamat. Quem era Tiamat? Tiamat era um planeta gigante que existia entre Marte e Júpiter.
Então, entre Marte e Júpiter ficava este planeta Tiamat. E quando o Nibiru passou, ele se chocou com Tiamat, levando Tiamat a explodir. Tiamat vai dar origem, na teoria de Sitchin, segundo a mitologia sumeriana, ao planeta Terra, à Lua e ao cinturão de asteroide. E o planeta Nibiru, que era muito maior do que Tiamat, ele não teve muitos problemas, mas ele teve algum tipo de prejuízo. E por causa desse tipo de prejuízo, eles precisaram de ouro para proteger o planeta Nibiru, ou coisa dessa natureza. Não se sabe ao certo qual foi o tipo de problema que Nibiru teve após o choque com Tiamat. Então, a Terra passa a existir e Nibiru vem novamente dando uma órbita no sistema solar, dando uma volta no sistema solar. Os Anunnakis vão se preparar para explorar o ouro que já existe no planeta Terra. Para realizar a extração de ouro, os Anunnaki trouxeram consigo um povo chamado de Igigi, que com a exploração dos Anunnakis entraram em rebelião, forçando os Anunnakis a buscarem outra mão de obra. É aí que entra em cena o Homo de Nardental. Então os deuses Anunnakis, eles vão pegar esses Homo de Nardental, caçar esses Homo de Nardental, e eles vão injetar o seu próprio DNA no Homo de Nardental para que esse viesse a evoluir, para que eles fossem explorados nas minas de extração de ouro, porque os Igigi já se negavam a fazer esse tipo de trabalho e entraram em rebelião. Segundo Zacarias Sitchin, assim que os Igigi entraram em rebelião contra os seus senhores Anunnaki, porque estavam sendo explorados nas minas de ouro e eles não aceitaram isso, os Anunnakis tiveram que providenciar um outro tipo de mão de obra. Foi aí que entrou em cena o Homo de Nardental. Segundo os textos de Zacarias Sitchin, os Anunnakis injetaram no Homo de Nardental o seu próprio DNA, levando este a uma evolução, saindo da condição de Homo de Nardental para Homo sapiens. Desta forma, eles passariam a serem explorados nas minas de ouro dos Anunnaki. Conjecturas de Sitchin. Este autor afirma que o poder tecnológico dos Anunnaki ainda não foi superado pelo homem, uma vez que essas entidades tinham a capacidade de realizar viagens espaciais. E até hoje nós sabemos que a nossa ciência, por mais evoluída que seja, ainda não tem capacidade de realizar viagens pelo espaço entre as galáxias, entre as estrelas. E isto os Anunnakis já realizavam segundo a teoria de Sitchin. Então os Anunnakis ainda têm uma tecnologia que é muito superior aos homens atuais. Como que os Anunnakis realizavam esse tipo de viagem entre as estrelas, entre as galáxias, entre o universo? Por meio do buraco de minhoca, que é uma das teorias que a ciência já conhece muito, por meio de naves espaciais ou, quem sabe, por meio de um Stargate. Essas são conjecturas que se pode fazer em torno dos Anunnaki para realizar viagens espaciais pelo universo, entre as galáxias, entre as estrelas, entre os planetas. Vejamos. Para Sitchin, os Anunnaki deixaram evidências na Terra. Então, para Zacarias Sitchin, os Anunnakis deixaram evidências na Terra, provando que eles estiveram aqui. É o que defende Zacarias Sitchin. Vejamos como. Pirâmides egípcias. Nós temos aí as pirâmides de Gizé. Nós temos a pirâmide de Kelp, Kefren e Miquerinos. Para Zacarias Sitchin, esta obra arquitetônica da antiguidade, do mundo antigo, ou quem sabe do mundo pré-histórico, foi obra realizada pelos Anunnaki. Pirâmide Maia. As pirâmides maias que existem na América Central, principalmente, na América do Sul, dos Incas, nós vamos ter vários monumentos construídos no México, Guatemala e por aí afora. Para Zacarias Sitchin, estas evidências provam que os Anunnakis também estiveram na América. Pirâmide chinesa.
As pirâmides chinesas, que tem uma certa ligação, uma certa evidência com as pirâmides maia, com as pirâmides do Egito, e vale dizer que existem pirâmides no mundo inteiro. Então, para Zecharia Sitchin, os Anunnakis também estiveram na China. O Círculo de Stonehenge. Vejamos então, Stonehenge é um monumento que fica no Reino Unido, na Inglaterra. Stonehenge pode ser a maior maravilha do mundo pré-histórico. Com certeza é um dos seus maiores mistérios. O círculo foi deliberadamente alinhado com o nascer do sol do solstício de verão, o amanhecer do dia mais longo do ano. Como poderiam os homens primitivos ter colocado aqueles gigantescos blocos de pedra pesando até 50 toneladas, cada um em suas atuais posições? E por que fizeram isso? Para Zecharia Sitchin, não há dúvida, o Stonehenge, ou o Círculo de Stonehenge, é evidência de que os Anunnakis estiveram também no continente europeu. O Porto Baalbek, no Líbano. Esse é um grande mistério que ainda não tem explicação. Vejamos então, para Zecharia Sitchin, também o Porto Baalbek, no Líbano, foi obra realizada pelos Anunnakis. Vejamos. Na construção da base do templo, foram usadas pedras que pesavam entre 900 e 1.400 toneladas, alinhadas, perfeitamente encaixadas e apoiadas entre 5 e 10 metros de altura sobre outras pedras menores. Vai prestando atenção nestes detalhes, porque são realmente fascinantes, empolgantes e de difícil compreensão. O Terraço de Baalbek é uma dessas construções que a arqueologia moderna, com todos os recursos de que dispõe, é incapaz de explicar. É uma plataforma construída com as maiores pedras talhadas conhecidas, blocos megalíticos cortados com precisão impressionante, formando um fundamento de 460 mil metros quadrados de superfície. Veja que é realmente impressionante o Porto Baalbek. E veja que esse nome Baalbek, ele tem uma ligação com a Bíblia, porque Baal era um deus caído que atuava no Velho Testamento. Vejamos, lá estão os 3 blocos enormes que são conhecidos como o Triliton, cada um com mais de 20 metros de comprimento. Preste atenção nesses detalhes. Cada um com mais de 20 metros de comprimento, quase 5 metros de altura e uma largura de 4 metros. O peso de quase 2.000 toneladas. Os blocos são de granito vermelho e foram extraídos da pedreira que está logo na entrada da cidade. Vejam que monumento que a ciência não consegue explicar, que os arqueólogos, a arqueologia não tem condição de explicar. Para Zecharia Sitchin, Porto Baalbek, no Líbano, foi obra deixada pelos Anunnaki. Linhas de Machu Picchu e de Nazca, no Peru. São várias linhas que existem no Peru, tanto em Nazca como em Machu Picchu. Essas linhas foram construídas, segundo o que se diz, pelos Incas, povo que habitou o Peru antes do seu descobrimento. Como poderia esses povos Inca terem construído essas linhas, se essas linhas só podem ser vistas de grandes alturas? Ou tem algo que não está batendo, ou o povo Inca tinha um conhecimento que ainda nós não conhecemos, ou então foram os deuses dos povos Incas que realizaram essas obras nas linhas de Machu Picchu e de Nazca, no Peru, porque segundo o que se diz, essas linhas da Terra não têm condição de se ver e foram construídas num passado remoto da humanidade e perdura até os nossos dias. Não se sabe ao certo qual era realmente a intenção
dos construtores das linhas de Nazca e de Machu Picchu, não se sabe qual era realmente a intenção quando eles realizaram a construção dessas linhas. Na verdade, o que se tem é um grande mistério ainda a ser desvendado. Não para Zecharia Sitchin, porque para Zecharia Sitchin, essas linhas de Nazca, as linhas de Machu Picchu, foram obras realizadas pelos Anunnakis quando eles estiveram na América do Sul. Poema sumério retrata a terra ancestral destruída por uma colisão de mundos. Vejamos. Segundo os escritos sumérios, um acontecimento universal ocorreu há 4 milhões de anos, quando o sistema solar ainda era muito jovem. Não existia a Terra como a conhecemos hoje, mas no seu lugar havia outro planeta bem maior e que ocupava outra posição em órbita do Sol. Era Tiamat, do tamanho de Urano e todo coberto de água, e que ficava na faixa entre Marte e Júpiter, onde hoje é encontrado o cinturão de asteroide, sendo ele, de acordo com os registros sumérios, o que restou de uma colisão de planetas. Isso nós já explicamos anteriormente, estamos apenas retificando, mostrando que há uma ligação no poema sumério e o cinturão de asteroide, e que onde existe hoje, atualmente, o cinturão de asteroide, ficava um planeta chamado Tiamat, que se choca com Nibiru, ou Nibiru se choca com Tiamat durante uma das suas trajetórias, e Tiamat vem à extinção, vem a explodir, dando origem, desta forma, à Lua, à Terra e ao que nós conhecemos hoje como cinturão de asteroides, formando a Terra, que é bem menor do que Tiamat. A Terra é menor do que Urano. Urano é um planeta gasoso do sistema solar, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, e a Lua. Então veja que este fato ele ocorre dentro do poema sumério, abordando este conteúdo que tem uma ligação com o planeta Nibiru, que é o planeta dos Anunnaki. Urano e sua descoberta. Vejamos, Urano foi o primeiro planeta a ser descoberto nos tempos modernos por William Herschel, enquanto sistematicamente pesquisava o céu com o seu telescópio em 13 de março de 1781. Na realidade, já o tinha observado muitas vezes antes, mas tinha-o ignorado como se fosse simplesmente outra estrela. Herschel deu-lhe o nome de Georgium Sidus, o planeta georgiano, em honra ao rei Jorge III da Inglaterra. Outros chamavam de Herschel. O nome Urano foi pela primeira vez proposto por Bode, em conformidade com os outros nomes dos planetas da mitologia clássica, mas só começou a ser usado em 1850. Veja quando foi que foi descoberto o planeta Urano, 1781. E o nome Urano só foi a ser usado em 1850. É importante nós entendermos esses detalhes aqui. Então nós temos Urano. Esta foto de Urano foi obtida em janeiro de 1986 pela sonda Voyager 2. O tom azul esverdeado da atmosfera é devido ao metano e ao fumo fotoquímico de grande altitude. Esse é o projeto Voyager 2 da NASA, que em 1986 enviou fotos quando esta nave passou pelo planeta, próximo ao planeta, e fotografou, enviando fotos para que a ciência atual viesse a ter informações, principalmente da dimensão de Urano e da coloração de Urano, que é azul esverdeado. Qual o problema? Os sumérios já sabiam disto e disseram que este conhecimento teria sido passado
pelos Anunnaki. Então, há milhares de anos atrás, os sumérios já sabiam que Urano era azul esverdeado, coisa que a ciência só veio saber em 1986. E aí nós vamos dizer, não, aquilo ali é esotérico, ali é loucura, ali é bobagem. O que os sumérios estão falando é bobagem. Você analisa, você pensa, você decide. Netuno e sua descoberta. O planeta Netuno, oitavo do Sistema Solar, foi descoberto no dia 23 de setembro de 1846, após cálculos matemáticos. As suspeitas da existência de um planeta começaram a partir de inesperadas mudanças na órbita de Urano, que levaram os astrônomos a deduzir que sua órbita estava sujeita à perturbação gravitacional de um planeta desconhecido. No final da polêmica, porque houve uma polêmica para saber quem levaria os créditos deste assunto, então no final da polêmica ficou definido que Urbain Le Verrier e John Couch Adams mereciam o crédito em conjunto. Contudo, a descoberta recente de novos documentos no final da década de 90, esta autoria está sendo contestada e alguns historiadores afirmam que Le Verrier é quem realmente teria descoberto o planeta. Veja que foi descoberto em 1846. Netuno foi visitado por uma única sonda espacial, a Voyager 2, que voou pelo planeta em 25 de agosto de 1989. Então, a ciência atual só veio ter informações mais precisas sobre Netuno só em 1989. Vejamos, Netuno e sua descoberta. Você tem a imagem do planeta Netuno. Netuno tem a cor azul. Em Netuno há também 6 anéis que ficam em sua órbita, mas que são imperceptíveis a olho nu. Em 1989, 12 anos depois de ter deixado o planeta Terra, foi a Voyager 2 responsável por conseguir informações cruciais sobre Netuno. A sonda passou a 4.950 quilômetros do norte polar do planeta e após 5 horas orbitando, foi capaz de confirmar a existência de seu maior satélite, a Lua Tritão. Desde então, nenhuma sonda foi capaz de chegar tão perto de Netuno. Então nós estamos vendo que só em 1989 a ciência atual veio ter informações mais precisas sobre Netuno por meio da sonda espacial Voyager 2. Voyager 2 é uma nave robótica norte-americana lançada pela NASA a 20 de agosto de 1977 da estação da Força Aérea do Cabo Canaveral, na Flórida. Veja que ela foi lançada ao espaço em 1977 e veio passar nas proximidades de Netuno só em 1989. Dá para se entender a gigantesca dimensão do universo, e nós estamos falando aqui apenas do nosso sistema solar, que nós ainda nem conhecemos direito. Os sumérios, há 4.000 anos a 1.900 anos antes de Cristo. Então os sumérios, eles viveram por volta de 4.000 anos antes de Cristo a 1.900 anos antes de Cristo. Nesta imagem, principalmente, onde está o círculo, é uma imagem de uma tábua suméria, onde os sumérios vão expor o sistema solar. Se você prestar bastante atenção e contar os elementos, você vai descobrir que nesta imagem do sistema solar mostrado pelos sumérios aparecem 12 elementos a partir do Sol. É a partir dessas conjecturas que vai se chegar à conclusão do tal planeta intruso chamado Nibiru, ou 12º planeta, que é referido por Zecharia Sitchin. Vejamos o nosso sistema solar. O nosso sistema solar, contado a partir do Sol, hoje tem apenas 9 elementos. Você tem o Sol, Mercúrio, a Terra, Júpiter, Urano, Vênus, Marte, Saturno e Netuno, porque Plutão foi rebaixado à não condição
de planeta. Então você tem agora 9 elementos que compõem o nosso sistema solar. Você vê também aí o cinturão de asteroide, que é onde ficava, segundo a teoria suméria, Tiamat. Não é o caso de comentarmos aqui agora. Veja que o sistema solar dos sumérios parece que é um pouco mais completo do que o sistema solar atual conhecido pela ciência. Os sumérios há 4.000 anos a 1.900 anos antes de Cristo. Vejamos como os sumérios conheciam o sistema solar. Como os sumérios tinham conhecimento desse sistema solar? Como que eles sabiam? Você está percebendo durante a explanação desse vídeo, a narração desse vídeo, que Urano só foi conhecido pela ciência atual em 1986 e Netuno só foi conhecido em 1989. Veja que os sumérios já sabiam disso antes. Como que eles tinham esse tipo de conhecimento? O que é que tem por trás de tudo isso? Como os sumérios conheciam planetas como Urano, Netuno e até Plutão? Seus poemas mitológicos falam desses planetas. Esta é a verdade nua e crua. Os sumérios, eles já tinham conhecimento de tudo isso. A ciência atual também não sabe explicar. Deve existir algum tipo de explicação aí que a gente não está conseguindo entender. Mas a verdade é que os sumérios já sabiam dessas verdades. Os poemas dizem que receberam essas informações de seres que vieram das estrelas e que foram denominados de Anunnaki. Então, os poemas mitológicos da Suméria que abordam estes conteúdos dizem que eles receberam estas informações que nós dissecamos nesse vídeo. Eles receberam esse tipo de informações de seres que vieram de fora do planeta Terra, que vieram de um outro planeta, de uma outra dimensão, de uma outra galáxia, e que habitavam um planeta chamado Nibiru e eram denominados de Anunnaki. Esta é a verdade sobre os poemas mitológicos que são abordados principalmente por Zecharia Sitchin. Você que viu este vídeo, que assistiu esta mensagem, eu te peço que faça os seus comentários, que analise o que foi falado, que deixe os seus comentários no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.